Com 2 anos de idade, meus pais se separaram. Meu pai biológico desapareceu. 7 meses depois dessa separação, a minha mãe conheceu o meu, e eu vou usar essa palavra só nesse início para vocês entenderem. A minha mãe conheceu o meu padrasto. A minha mãe trabalhava loucamente num banco. Ele me dava comida, ele me dava banho, porque minha mãe não tinha chegado do banco. E o meu pai biológico, que tinha casado com uma outra mulher e já tinha tido mais 3 filhos, um dia, eu acho que eu tinha uns 9 anos, teve uma audiência, e aí o advogado da minha mãe falou, ele não quer pagar a pensão, né? E se a gente sugerir para ele abrir mão do pátrio poder? Porque se ele não é teu pai, ele não tem que pagar a pensão. A minha mãe disse, ele nunca vai aceitar. E ele imediatamente aceitou. No que ele sai da minha certidão de nascimento, o meu pai, que a vida toda me criou, entra e me adota. Eu viro para minha mãe e faço assim, mãe, o meu pai me deu? Com 10 anos. E aí, eu tenho uma crise de choro. Cada vez que o meu pai vinha me visitar, com os meus irmãos e com a esposa nova, e ele ia embora com aquelas crianças, eu chorava muito. Por que eu nunca tô nesse colo? Então, quando eu começo a me relacionar com homens, eu tenho esse medo de ser abandonada. Então, eu quero que tudo, o tempo todo, esteja certo. Eu não posso falhar. Mas aí, com a graça de Deus, com 19 anos, eu entro na terapia. E aí, com 29, eu entro na psicanálise. E eu, com a graça de Deus, pego esse trauma e toda a cagada que meu pai biológico fez e saio no xixi. Gente, é muito interessante, né? Muito interessante esse relato dela. E eu sempre vejo meus pacientes, né, Cris? Ah, que passou, passou. Ah, eu quero mais que o psicólogo fique falando do que está acontecendo agora, porque o passado já foi, a gente esquece o passado. E aí vai a pergunta, Cris. Passado, ele interfere na nossa vida? Até que ponto? Primeiro, muito bem-vinda ao canal. Obrigada mais uma vez. A Cris é uma querida amiga do meu coração. Ela sempre tem muitas coisas boas e interessantes para falar. Então, é uma honra ter você por aqui, Cris. Uma ótima tarde. Obrigada, Jéssica querida, pela oportunidade de nós compartilharmos e falarmos de uma entrevista muito significativa. Eu agradeço por hoje a gente estar levantando pautas tão importantes e que contribua para a vida do outro, né? E o canal Brilhantemente está aí para isso, para aprofundar, para abrilhantar e principalmente trazer conhecimento. E que de uma forma ou de outra a gente some na vida das pessoas, né? Eu vou até agregar a sua frase, as pessoas também falam, o tempo cura tudo. E o tempo não cura tudo. Não cura tudo. A fala da Piovani me atravessa, porque ela representa inúmeros adultos que atuam com as dores de uma criança um dia abandonada. Algumas foram... E essa fala, né? Meu pai me deu, criança não é para se dar. Sim, como é que lida com isso, né? Sim. Que bom, essa fala representa inúmeros adultos com demandas dos pais que refletiram neles. Porque a separação refletiu nela. E muito, né? E é interessante porque ela fala muito, né, sobre isso, que a separação foi traumática, foi aí por volta dos 2 anos de idade. Dos 2 anos de idade. Né? Que a gente sabe o quanto que é uma época importante na formação de personalidade, como que é uma época importante aí. Então, queria até que você comentasse um pouco sobre isso, como que a infância ela é pesada em relação a traumas psicológicos. Vou até contextualizar, né? Então, primeiro, uma criança, ela vem ao mundo sem saber nada. A imagem, o construto dela, a personalidade dela se dá aos cuidadores e ao ambiente.
Então, quanto melhor, a ideia é que você tenha um ambiente propício para o desenvolvimento dessa criança. Então, com 2 anos, qual é o papel que essa criança tem das figuras de cuidado? Então, eu fico pensando, e a literatura também afirma, essa criança estava acostumada com o cuidado, ela estava acostumada com esses dois, com o pai e com a mãe. De repente, há um rompimento, que é a separação do casal. Então, ela tem que se acostumar com um novo formato. Eu não tenho mais diariamente, e eu vou ter, então, e aí, de acordo com o casal, as visitas. Vamos pensar aí no quinzenal. Com essa questão da visita, o tempo passa, você vê que com 2 anos ela conta que foi a separação. Então, tem esse rompimento onde eu tenho que me adaptar, uma criança de 2 anos, no processo de desenvolvimento, me adaptar ao novo formato. Uma das figuras eu não tenho mais. Aí, quando você diz da questão da personalidade, a personalidade da criança é formada até os 6, 7 anos. A gente chama isso de primeira infância. Depois nós temos a segunda infância, que isso tudo tem a ver com o processo de desenvolvimento. Nessa primeira infância, ela entende o que é quem são os cuidadores, a forma de falar, de atuar, tudo que esse casal, que esse ambiente está dando. Quando eu falo ambiente, entende-se como casal, está oferecendo, está dando, essa criança está recebendo. E dali ela está se formando. O que é se formando? Eu estou tendo visão de mundo. Como é que eu irei atuar nesse mundo? Quem eu serei? Como é que eu estarei inserido? Essas são características que permeiam toda uma história, toda uma vida. Sim, e é muito importante você falar sobre essa questão da primeira infância. Então, gente, é muito importante, tá? Tanto do ponto de vista psicológico, da formação da nossa personalidade, quanto também da formação do nosso desenvolvimento neuropsicomotor. Nessa idade, né, do 0 aos 2 anos, tem uma explosão de sinapses e várias sinapses. É a maior época de formação de neurônios. E aí, gente, é muito importante que essa criança ela tenha um ambiente protetor, que ela tenha um ambiente com cuidados, com estímulos cognitivos, para que ela consiga ter essa formação, tanto de personalidade, quanto também a nossa formação mesmo do próprio cérebro, tá? Inclusive regiões pré-frontais, que tem a ver com as nossas estruturações em relação a impulso, com as áreas da empatia. Então, quando uma criança ela sofre abusos, ela sofre negligência logo nessa primeira infância, isso aí é realmente muito deletério, muito ruim, né? Então, aí imagina esse sofrimento, né? Vamos pensar bem, gente. Você imagina um negócio desse, você perguntar um negócio desse para sua mãe, meu pai me deu. E o pai e a mãe, que eles são tão importantes, Cris, na nossa vida, né? Eles são os primeiros pilares que a gente tem. E essa fala você me deu, ela tem uma consequência, que é que importância eu tenho para o outro a ponto de eu ser dada. Sim. Porque você não dá pessoas, você dá objetos. Você dá e esses objetos que não têm importância. Quando aquilo que não é importante para você, você dá para o outro. Então, quando ela diz, mãe, meu pai me deu, a pergunta é que importância que eu tenho para eu ser dada. E aí a entrevista continua. Quando eu via aquelas crianças, eu chorava. Então, ela via porque o lugar dela estar era naquele colo. Aquele colo não era era o dela, que estava sendo usado por outras crianças. E ela comenta, eu chorava. Então, ela expressava a dor. Expressava a dor por não estar no lugar que era meu. Olha Sem isso. contar que isso te remete também a um lugar de perdi meu lugar, perdi meu valor. Porque se eu não sou importante, eu estou dada. Eu fui dada. Se eu não sou importante, alguém ocupa meu lugar. Sim, sim, com certeza. Acho que a partir do momento que ela vê, olha só, aquelas crianças estão naquele colo, por que não eu? Aí realmente isso é um grande marco na autoestima dessa criança, do tipo, poxa, todo mundo tem um pai e ninguém dá um filho, por que o meu pai fez isso comigo? E aí, gente, isso é importante a gente observar que isso é um trauma. Trauma não é só o que a gente pensa, abuso físico, abuso sexual, não. Negligências,
abusos emocionais, presenciar violências. Então, os pais que brigam muito, alguma violência que essa criança ela observou, sabe? Outras questões também, os pais que não são emocionalmente propícios para ter aquela Presente. criança presente, ou pais que são muito violentos, então abuso de álcool, abuso de drogas, separação, morte de algum dos cuidadores, exclusão. Então, e eu vejo muito isso. E até a mocinha que perguntou falou, olha, eu sou adotada, isso mexe comigo também. Então, é um tipo de exclusão que essas crianças sentem. E sim, gente, o nosso passado, ele importa muito. Ele importa, inclusive, como que você vai reagir na sua vida de adulto. Porque muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está reagindo tão mal, mas é porque muitas vezes aquele evento, ele é um gatilho que lembra a gente de alguma coisa do passado e às vezes a gente nem tem consciência daquilo, né, Sem Cris? dúvida, sem dúvida. E quando você comenta a questão de trauma, a gente precisa entender de que o trauma é uma resposta a um evento. É um evento que aconteceu, que ele é marcante, que tem a ver com efeitos psicológicos e fisiológicos. Então, nesse caso, quando ela faz esses questionamentos, esse psicológico, quando ela diz esse reflexo que tem na vida adulta dela, é dessa marca que ficou do abandono. Qual é a resposta que ficou desse cenário? Do pai indo embora, de vendo outras crianças estar no lugar que era o meu. Abandono. Medo de ser abandonada. Medo Sim, de ser dada, medo de ser trocada, medo de alguém ocupar o lugar que é meu. E ela responde. Então, a minha visão era: eu sempre procurei fazer tudo pelo outro, para que eu não fosse abandonado. sim. E esse medo do abandono que vem Uhum. até a fase adulta e que, inclusive, muitas vezes a gente acaba se expondo a relacionamentos muitas vezes abusivos, ou então a gente fica muito na defensiva. Então, são todas marcas das experiências que a gente já teve. Se a gente tem né, e realmente, pai e mãe não tem jeito, eles são as primeiras pessoas que a gente confia na hora de andar, tá lá seu pai, tá sua mãe, então são as primeiras pessoas de maior confiança. Então esse símbolo da confiança, quando ele é quebrado, ele pode sim fazer uma quebra, tanto na nossa personalidade, quanto também do jeito que a gente vê o outro. Ou a gente ficando, como eu disse, muito na defensiva, ou então muito hipersensível, eu não me abandono, eu faço tudo por você. E, inclusive, a gente até fala sobre os transtornos de personalidade. Então, existem as personalidades dependentes, existem as personalidades limítrofes, que são os borderline, e sim, muitos estão associados a um abandono na infância e na primeira infância. Cris, é muito interessante, porque na primeira infância, em torno aí, tanta sinaptogênese, é cerca de 1 milhão aí de sinapses por segundo, do 0 aos 3 anos. E aí ela conta que tudo aconteceu foi aos 2 anos de idade. Então, é uma alteração, e a gente fala, mas essas alterações não dá para enxergar. Dá para enxergar, e na ciência a gente já sabe sobre isso. Tanto a gente sabe sobre isso, que existe até algumas regiões cerebrais que ficam alteradas. Então, como por exemplo, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, gente, ela é como se fosse um botão de alarme. E essa amígdala cerebral, ela vai ativar em momentos de ameaça, de luta ou de fuga. Só que em pessoas que já tiveram algum trauma, isso é verificado na ciência, aumenta essa amígdala e fica hipersensível. Então, para questões as quais a gente não ficaria nervosa naturalmente, quando a gente passou por um trauma, essa região ela fica mais hipersensível, né? Jéssica, deixa eu fazer um comentário para a gente compartilhar. Uhum. Aí as pessoas, quando você fala do abandono, quando a gente fala do abandono, a gente não está falando simplesmente de um abandono. Nesse caso da Luana, o pai vai.
mas tem sentimento de abandono com os responsáveis, com as figuras de autoridade presente. Então, imagine você, eu fui, vamos falar do abuso, né? A criança foi abusada, 7 anos, teoricamente, primeira ou segunda série. Ela conta a queixa, a dor para o adulto, esperando alguma ação, proteção. Quando vai contar, o adulto, vamos pensar aí numa mãe, é uma história hipotética, conta, não é nada. Ou então diz, você vai esquecer, não conta para ninguém. Então, o abandono está diante da queixa, o sentimento do abandono. Não fui ouvida, não fui acolhida, não me ouviram, não fui importante. E aí o adulto desenvolve também o que você falou. Aí ele pode quando você conta do borderline, né? Quando Sim. você comenta isso, por quê? Ele não foi abandonado no concreto. Ele foi abandonado enquanto dor, enquanto queixa. E essa dor, além de ter a dor do evento estressor, que é o abuso, tem também quando eu peço socorro e eu não sou ouvida na primeira infância. Então, aí cresce os inseguros, desconfiados, que não conseguem fazer vínculos, porque eu posso não ser ouvida novamente. Sim. A figura de proteção, a figura de proteção que deveria me amar e me proteger não aconteceu. Olha, sim, isso que você falou essa questão do simbólico, do abandono, do invisível. Porque quando a gente tem uma agressão visível, é até mais fácil de você buscar ajuda. Olha, eu apanhava, olha, aconteceu uma coisa nesse sentido, uma coisa física, uma coisa visível. Agora, quando você tem esse tipo de abuso, que é uma negligência, é um abandono, é ignorar, é não ajudar, é não dar suporte para essa criança, ela cresce, ela fica adolescente, ela vai para a vida adulta, e ela não percebe que ela teve um tipo de abuso, um tipo de trauma no passado. E aí é muito mais difícil de você buscar ajuda. E aí você não entende, nossa, eu sou muito nervosa, eu sou muito hipervigilante, eu sou muito ansiosa. Nossa, mas uma coisinha de nada eu já explodo. E aí o que acontece? Em vez das pessoas te acolherem, também as pessoas vão, olha, você tá muito nervosa, não quero falar com você. Vai também rejeitando, essa pessoa, ela só se culpa e ela não entende. Gente, o passado é muito importante. E nesse momento, a psicoterapia é muito, muito importante. Eu sou médica, sou psiquiatra, mas eu sei o quanto que a psicoterapia ela é assim fundamental. Isso a gente não trata com remédio. Tem uma paciente, ela sofreu diversos traumas, e ela inclusive tem muitos sonhos, revivendo as coisas, flashback, é muita coisa que ela tem. E sim, né, ela deprimiu, por isso tem a questão da psicofarmacologia, mas não é só isso, eu falo tanto para ela, vá para terapia. Mas aí vem não gosto muito dessa palavra autossabotagem, que já caiu tanto, né, na moda, mas... Vamos falar resistência. Resistência enquanto mecanismo de defesa. Então, a pessoa tem uma resistência em não querer ter esse olhar. Porque quando você fala da psicoterapia, tem uma questão que por que é muito difícil? Eu sou psicóloga clínica, né? Então, a psicoterapia ela é difícil, porque quando eu faço a narrativa da minha história, eu preciso admitir o meu sofrimento e eu preciso me ouvir. Sim. Sim. E às vezes, na medida que eu vou falando, quantos outros pensamentos nós vamos tendo? E às vezes você vai tendo insight desse cenário. Uma pessoa em trauma, ela vê a vida pelo olhar da dor. As suas decisões são pautadas nessa dor que está. E em alguns cenários, essa dor permeia tudo, que é o que você falou. Sim. Ela está hipervigilante pela dor. Pela dor. E isso está afetando a vida
dos Isso. relacionamentos, da vida Isso. ocupacional, afeta tudo e a pessoa acha que, não, que passou, passou, bola para frente. Gente, não é assim. Se fosse assim, era muito, muito fácil. A gente só, só semana passada foi boa ou foi ruim? Semana passada foi boa, então beleza. Não, a gente precisa fazer uma avaliação de tudo. E sim, o nosso passado, ele se reflete no nosso presente. E aí, quando a gente pensa na psicoterapia, as pessoas são resistentes em se ouvir, em ser responsável pela sua dor. Porque a grande pergunta é o que eu faço com aquilo que me fizeram? Uhum. Quem vai ter que sentar para resolver é quem está sentindo a dor. E eu preciso admitir que eu estou tendo prejuízo e eu preciso resolvê-la. Sim. E às vezes é muito mais fácil, infelizmente, tá? Eu ficar na medicação porque eu entendo que eu tô cuidando. Aí eles ficam nesse discurso, tô cuidando, cuidando, cuidando. Mas é no processo psicoterapêutico que eu vou aprender a ter fortalecimento, a ter estratégias para eu lidar com tudo que fizeram comigo. Sim. Inclusive fazer também as escolhas sábias, ter um outro olhar, entender o que fizeram, sair deste lugar. Sim. É tomar uma atitude, é assumir. Muitas Isso vezes aí. a dificuldade é de assumir que você foi negligenciada, que você foi deixada de lado, que você foi deixada para trás. Às vezes é você tocar naquilo que você não queria ouvir, você não queria descobrir. E aí vem a dor muito grande de descobrir que, olha, eu tive uma negligência, eu tive um trauma, e aí toda aquela capinha que a gente coloca de sou mulher adulta, sou independente, eu sou forte, aquilo cai de uma forma, e aí a pessoa ela fala, meu Deus, tá muito difícil fazer terapia, porque terapia, gente, é para os fortes, mas é só a gente entendendo e tirando essas capinhas que a gente consegue ir sim cicatrizando essas feridas do passado. A maioria dos caras são velhos e acabados e que os bonitos são boy lixo. Eu queria saber se você já namorou boys lixos e como identificar um boy lixo. Do que é feito um boy lixo? E tá facinho demais. Agora chegamos na parte facinha, já vi que agora a gente vai começar a rir. Namorei inúmeros boys lixos em sequência. Não entendo, e olha que eu sou analisada, hein? Não entendo por que eu tinha esse padrão de escolha. Porque eu nunca fui ciumenta. E namorei 90% de todas as relações que eu tive eram com pessoas ciumentas / possessivas. Eu chegava feliz de um encontro com as amigas e quantas cervejas você bebeu? Quem passou por lá? E você já ficou com ele? O fato da pessoa querer te cercear já transforma ela num boy lixo. Você vai bater um papo. E aí, Cris, o que você analisa em relação a isso? Você, em relação ao que passou na infância dela, e em relação a se submeter a alguns relacionamentos ruins, isso tem alguma explicação do ponto de vista da psicologia? O que você sente assim? Que você... Ela falou uma frase, ela disse assim, eu nunca fui ciumenta, mas sempre namorei boys controladores e ciumentos, né? Eu escrevi aqui dominantes. Observando essa narrativa da história, eu pensei assim, será que o boy lixo, que era ciumento, não estava demonstrando afeto? E tudo que essa moça / criança queria, ou ao inverso, criança / moça queria, era a prova de que era amada? É uma pergunta para a gente pensar e refletir. Sim. Então, uma vez que eu tive, e aí a gente faz uma construção analítica, uma vez que eu tive um pai que me abandonou, que me trocou por outras crianças no colo, eu escolho parceiros que são dominantes, que provam que me amam. Então, eles controlam a cerveja, a roupa, tudo que eu uso.
Por mais Uhum. que isso cause desconforto, mas no início é lido como amor. Eu estou falando de uma hipótese. Claro, claro. É uma hipótese que a gente pode pensar. O quanto que a posse é confundida com amor. E aí Uhum. você precisa ser analisado, que é o que ela fala, para entender que isso não é amor. O amor é o que liberta. O amor não é o que prende. O amor é o que constrói, não é o que destrói. O amor é o que Sim. dá vida, que dá suspiro, que dá beleza, que compartilha, que dá sorriso, que não dá lágrima. Sim. E muitas vezes a gente acaba inconscientemente buscando no outro algo que a gente nunca teve na infância, Uhum. ou às vezes a gente busca inconscientemente alguns padrões que a nossa família já apresenta como padrão de família. Então, claro, gente, isso aí não é uma coisa, não é matemático, que é realmente, a gente está falando das Uma teorias, hipótese. né, das hipóteses, das teorias que a gente observa. Muitas vezes, minha mãe, meu pai batia na minha mãe. Inconscientemente, a gente busca, pode acontecer da pessoa crescer e querer buscar alguém parecido com esse pai. Por quê? Porque isso é o que ela tinha de símbolo dessa família. Não E teve outro aí, tipo de família. quando a gente fala numa hipótese, eu vou deixar bem claro, nós pegamos uma hipótese porque está baseado num recorte Uhum. de um recorte de uma pergunta respondida dentro de 1 minuto e meio que me leva a trabalhar essa ideia. Claro que numa análise você vai buscando mais ferramentas e mais detalhes dessa história. Claro, Quando a claro. Jéssica comenta da questão de padrões, né? Então, ambientes violentos, é possível que as pessoas também escolham parceiros violentos. E aí tem uma coisa para a gente pensar, porque aquilo é o modelo que eu entendi de relacionamento. O Sim, saudável, as pessoas não dizem eu não quero saudável, mas assim, ó, ele é muito bonzinho. Falta coisa nessa relação. Muito sim. parado. Parado, eu ouvi. É muito parado. Porque, então, o meu padrão, onde eu entendi que era relacionamento, era aquele ambiente que eu desenvolvi no meio do barulho, no meio da gritaria, no meio da pancadaria e do alerta. Porque um ambiente violento te deixa em alerta. Uhum. Estou esperando sempre que algo aconteça. Sim. E tem pessoas que são viciadas no sofrer, na adrenalina, no "Ai, será que essa pessoa vai me deixar ou não?", de viver nessa iminência. É como se eu não sofro, será que eu amo essa pessoa mesmo? E aí sim, tem muitas pessoas que falam: eu tô muito acostumada com um cara que tá sempre querendo me trair, é sempre aquela coisa, e eu sofro". E aí quando vai num relacionamento sadio, que não tem isso, que é tudo: eu vou sair ali", vai. É aquele relacionamento sadio, a pessoa ela fica: "Ué, mas tá normal isso? Será que eu gosto dessa pessoa? Porque eu não sofro, eu não sinto". Então são questões muito inconscientes. E Sim, aí, sim, por isso que sim. a gente precisa estar atento a tudo isso, porque são coisas que a gente não percebe, Isso. percebe. Então, e sim, gente, é muito comum que a gente busque relacionamentos, às vezes querendo algo que a gente não tem, querendo suprir algum vazio, e a Luana ela tem uma personalidade bem marcante também, né. E Então aí, Jéssica, quando você diz marcante, uhum, se tem alguém que me parece que está sempre pronta para falar, para se expor, porque ela que ela fez em rede nacional foi expor uma dor que hoje já não é mais dor. Então, uma vez que você trata as feridas, você pode testemunhar sobre elas. Não são elas que controlam mais a sua vida. uhum. Dá para conversar sem que aquilo seja uma coisa Sem aquilo de dominar você e muito. você mostrar sofrimento. Ela não mostrou sofrimento. E aí, algumas vezes, eu vejo na internet, as pessoas falando muito dela, mal, inclusive, e você vê, e a sensação que eu tive ao assistir toda a entrevista é de uma pessoa com feridas que já foram tratadas e hoje pode falar. E isso a Sim, fez forte. Então, às vezes, ela pode até responder muito firme, muito forte, devido a isso.
Aquelas pessoas que a vida não foi fácil. A vida não foi fácil, que tem que se proteger, que tem que se defender, que tem que lutar. E ela é muito das causas, de defender. Então é bem... E aqui, olha que legal esse trecho também, que ela conversa. Eram com pessoas ciumentas / possessivas. Eu chegava feliz de um encontro com as amigas e... Quantas cervejas você bebeu? Quem passou por lá? E você já ficou com ele? O fato da pessoa querer te cercear já transforma ela num boy lixo. Você vai bater um papo, falou que a ex-namorada é louca, pronto, você já manda passear. Poção, seu diagnóstico de bipolaridade. Na verdade, eu não sou bipolar. O meu diagnóstico é de ansiedade. E eu sou feliz de ter um diagnóstico, porque eu podia não saber o que me angustia. E como é que eu trato a ansiedade? Com a terapia, com a yoga. E quando eu entro em crise, eu tenho que tomar medicamento. E aí, gente, é interessante ela ter falado sobre o diagnóstico dela de ansiedade. E a gente vê, sim, que ela é uma pessoa né, uma mulher que vai em frente, que batalha e que tem as brigas dela. E essa questão da ansiedade, é claro, a gente sabe que a ansiedade é um fator totalmente multidimensional, tem questões biológicas, tem questões neuroquímicas, tem questões do nosso dia a dia, é uma vida que a gente trabalha muito, uma vida que a gente tem muito estresse, mas também tem a ver com a nossa formação de personalidade. Então, quando a gente está mais hiperreativa, e ela fala sobre essa questão da ansiedade dela, né, Cris? Você sabe o que me chama a atenção? Quando alguém entende, Luane, a sua bipolaridade. Da onde tiraram isso, né? E aí eu fiquei também pensando o quanto que as pessoas gostam de colocar diagnóstico quando o outro se mantém ativo, firme, forte. E ela fala, não tenho. O que eu sou é ansiosa. Mulheres que brigam, que encaram. Isso, é nisso aí, exatamente. Então, ela é estéril, ela é bipolar. Pode ser normal, exatamente. Porque a mulher, ela tem que ser bonitinha, ela tem que ser meiguinha, ela tem que ser docinha. Como que pode? A Luana, a loira dos olhos azuis, linda, mas ela fala um monte de coisa, ela fala coisas que assustam, coisas que chocam. O que é isso? O que você tem? Então, não é tudo que é patológico. Sim. Não, então é uma questão de se posicionar. E aquilo que causa desconforto no outro, muitas pessoas estão dando como patologia. Eu vi claramente nesse recorte. Sim. As pessoas, elas gostam de rotular tudo. O rótulo. Inclusive, gente, até fiz um vídeo sobre transtorno afetivo bipolar, tá? E as pessoas também não têm a menor ideia do que é o transtorno, tá? Não é ficar feliz e ficar triste, não é ficar calmo e ficar nervoso, não é nada disso. E aí mostra também o quanto que a gente não sabe dos transtornos da nossa mente, o quanto que tem tanto estigma em transtornos muito sérios e de muito sofrimento. Então, adorei esse seu pensamento, essa sua visão em relação a isso. Na hora que eu assisti, foi a primeira coisa que me atravessou, né? Então, a necessidade de colocar um diagnóstico numa pessoa que se posiciona e que nem sempre vai falar o que eu quero ouvir. Sim, nem sempre vai agradar a todos. Isso, né? Exato. Gente, olha, é muito importante a gente analisar essa questão dos traumas na primeira infância, não só na primeira infância, mas em toda a nossa vida, mas realmente, a primeira infância, ela é uma das fases mais importantes, e também na fase da adolescência, que é onde a gente está fazendo o nosso neurodesenvolvimento neuropsicomotor. Então, tem um monte de sinapse acontecendo, um monte de novos neurônios. São também nessas fases que a gente tem as podas neurais, que poda neural gosta de fazer uma relação com um jardim. Imagina um jardim onde ele tem tanta planta que você não consegue andar.
chega certo momento você tem que tirar algumas dessas plantas. Para quê? Para que as outras plantas elas tenham mais espaço no solo, para que elas fiquem mais fortes, para que você consiga fazer caminhos, para que você consiga chegar nos lugares. Então, essas podas elas são super importantes. Então, tem uma grande poda, né, na primeira infância, e tem uma grande poda na adolescência também, dos 10 aos 25 anos. A gente também tem poda depois disso, mas é menos. E essas podas, elas são importantes para quê? Para que o cérebro ele faça uma limpeza de algumas conexões que não têm sentido, e para que ele sedimente outras conexões que são mais importantes. Então, trauma, negligência, tudo isso altera essas podas neuronais. Tanto que a gente fala que o TDAH, por exemplo, ele é um distúrbio correlacionado a essas podas que vieram atrasadas. Então, é muito importante na formação de personalidade e também na formação correlacionada aos transtornos. Então, quando a gente tem ambientes hostis, é mais fácil da gente ter transtornos. Outra coisa, na primeira infância, acaba assim, né? Quem tem traumas pode ter um QI menor, dificuldades de aprendizado, transtornos da parte da educação, oscilação intensa de humor, alteração de foco, de atenção. Por isso que é tão importante a gente ter uma família, não só uma família que eu digo é esse conceito de família, mas não é o pai e a mãe. Sim, o pai e a mãe, ótimo, mas eles não têm, então, mas ter alguém que façam esses papéis de acolhimento, isso é super importante. Você cuida, Cris, de criança? Não, eu sou especialista em infantil, eu sou especialista na área infantil e eu cuido de adultos que se comportam e que sentem como crianças. Aí, ó, tá vendo? E quando você disse isso, dessa questão neuronal, que fazem toda a diferença, é tão necessário entender a origem das dores. E as pessoas vão por tantos caminhos que não é o eficaz. Então, procurar o médico adequado, procurar a psicóloga, entender a origem para eu poder tratar, isso faz toda a diferença. Não é se automedicando, não é indo na benzedeira, com todo respeito, entendendo que Deus vai curar o tempo também. Não, gente, a gente precisa ter a nossa responsabilidade diante da nossa história, porque a história é individual de cada um. Sim. E a gente precisa ter coragem, gente. Ter coragem de enfrentar o que tanto nos maltrata. Precisa ter coragem. E eu não me deixo ser maltratada por ninguém. Namorado, patrão, pai, mãe, irmão, nem filho. Então eu fiquei tentando que você ficasse feliz aqui. A tua felicidade não está aqui, então vai. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O meu filho está feliz. O meu ex-marido é um pai melhor. E sangro todo dia, tá, gente? Sangro todo dia de saudade. Eu não estava preparada para o meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Esse trecho é muito interessante. Quando ela fala justamente sobre isso. Olha, não deixe que ninguém me maltrate. Ninguém. Nem chefe, nem pai, nem mãe, nem namorado e nem filho. E aí ela se coloca e ela se posiciona. Então vai, eu me retiro, pode ir. E entender realmente, às vezes a gente se esforça tanto para ter aquele tipo de afeto, e às vezes você vai se esforçar o tanto que for, você não vai ter, porque não é a hora. Aquela pessoa não tá na mesma sincronia que você, não tá na mesma mentalidade que você, e aí é importante a gente saber quando se retirar. Jéssica, lembrando que essa fala, não permito que ninguém me desrespeite, é a mesma que diz que já esteve em relacionamentos e que aceitava tratamento de homens ciumentos. E controladores. Exatamente. Você vê o quanto que abre um espaço enorme,
Mas por quê? Porque entendeu onde é a origem. E hoje, uma vez que está fortalecida, entendeu que não precisa receber nada que seja menor, ou nada que não vale a pena, ou nada que ela não mereça, ou nada que não tenha a ver com o seu desejo. E aí ela Sim. cita nem chefe, nem filho. E a do filho, só uma frase que também é muito potente: sangro todos os dias de saudade. Não é porque eu decidi o que é melhor para a criança que eu não sentirei a minha dor, a minha saudade. Porque as pessoas querem tomar decisões assertivas, tudo bem, e não querem ter nenhuma dor com isso. Sim. E Então, numa uma dessas, vez que então, tem aí um resultado de uma escolha. Eu escolhi que meu filho vá, o cenário é bom, ela citou, o ex-marido está mais responsável, me surpreende positivamente, meu filho está feliz, mas no papel, e aí é a mãe que está falando. Sangro de saudade. Fiz o que é melhor, mas ainda assim tem o resultado da minha escolha. sim. E aí a gente observa o quanto que, se ela não tivesse bem, o quanto que isso poderia ser simbolizado como uma nova rejeição, como um novo abandono. E aí ela fala, e realmente, nossa, já me submeti a vários tipos de relacionamento, querendo o quê? Querendo, claro, isso aqui a gente está fazendo hipótese, tá, Uma gente? hipótese. Querendo carinho, querendo não ser abandonada. E aí acontece na maternidade e ela tem toda essa maturidade de falar, não, uma escolha, continuo sendo a mãe, ele tem a mãe, ele tem o pai, são as escolhas, não é um abandono, vá, sinto saudade, a minha dor, ela existe, ela é válida, mas ela não interpreta como um novo abandono, uma nova rejeição. E aí a Não. importância da gente Isso. analisar lá atrás a criança que a gente foi, para que a gente não hiperreaja quando a gente é um adulto. Para que as dores da infância não fiquem viva o tempo todo. Para que elas não sejam determinantes e sejam essas que façam as escolhas. Como eu disse, uma vez, o quanto que em determinado cenário, o que rege é a dor do trauma. Ele que determina as escolhas. E você precisa olhar essa história afetuosamente para que não seja o fator que está determinando as suas escolhas. Sim, porque numa dessa a gente acaba, inclusive, fazendo escolhas totalmente maléficas, porque a gente quer Sem dúvida. cuidar de uma criança que ainda está ferida, a gente quer enxugar as lágrimas de uma criança que ainda está chorando no corpo de um adulto. Exato. E a gente assiste isso com frequência no consultório. Luana Piovani é mulher de peito, em todos os sentidos. Então eu consegui colocar esse detalhe na boneca para te representar totalmente. Obrigada. Obrigada pela... Obrigada por uma característica física, na verdade, você transformar em algo tão potente. E é isso, a gente vai se organizando, a gente vai lidando com as nossas dores, a gente vai se transformando, a gente vai fazendo terapia, se precisar a gente vai pro médico, vai pro psiquiatra, e é isso que faz a gente se transformar de uma menina frágil num adulto forte, num adulto aí de peito. Quando a Jéssica conversou comigo sobre esse episódio, eu falei a frase que eu acho que é uma grande verdade. A infância é um chão que se pisa a vida toda. Fundamental que cada um dos que estão nos ouvindo, os ouvintes queridos, responda: que infância estou pisando? Nessa jornada, nessa trajetória linda chamada vida, o que está sendo determinante? Né? É aquela ausência, a separação, a carência, a falta de autocuidado, a negligência, o que é que está permeando? Isso, e tantas outras questões que acontecem no universo infantil.
o que de fato está sendo um fator marcador na minha história. E é isso, gente. Precisamos sim cuidar da nossa criança interna. Isso não é brincadeira, isso não é exagero. O passado, ele importa muito. Então vamos cuidar aí da nossa mente. Cris, te agradeço profundamente. Muito obrigada. Sempre trazer você é um prazer imenso. Eu aprendo muito, eu falo muito, gente. Eu aprendo demais com os psicólogos, ainda mais alguém como a Cris, que ela tem aí tempo de carreira e é muito sábia. Sempre tem umas palavras bonitas para falar com a gente. Cris, obrigada do fundo do coração. Gente, eu quero saber o que vocês acharam. É a primeira vez que eu fiz esse estilo aqui, eu tô aprendendo. Sou nova no YouTube, tô aprendendo também. Já aprendendo a se comunicar, já aprendendo um monte de coisa nova, até edição eu tô aprendendo. Então, se você gostou, já peço, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue a Cris também, vocês não vão se arrepender, tem muita coisa legal, muita informação, porque esse aqui é o grande mestre. Obrigada pelo convite, é sempre uma delícia, porque Jéssica tem o que eu mais gosto nas pessoas, que é um alto astral, desejo pela vida, isso é característica única, isso inunda, viu? Isso é uma maravilha, inunda, passa, é uma delícia, é uma maravilha. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite, compartilhem, assistam o canal, tem vários vídeos para despertar crescimento. Eu acho que a gente está aqui para isso, para crescer. Com certeza. É isso aí, pessoal. Vem ser brilhantemente, já se inscreve e até a próxima. Até, beijão.